Bem-vindos! Estamos aqui, ficcionários, aqui a ficção do seu sonho se torna realidade. É o nosso lema. Estou aqui com o Dorival Oliveira, e já estou consagrado aqui como admirador, Dorival, Isso. da sua trajetória, do seu espírito empreendedor, do seu vigor. É extremamente eh, admirável a gente compartilhar momentos aqui com a experiência e a sagacidade que você traz Que aqui isso. para o nosso espaço, o nosso podcast. Olha, gente, o Dorival Oliveira, ele tem uma experiência aqui, de vida como conselheiro, mentor, porque ele passou por um caminho de desafios aí extremamente únicos. Foram praticamente 30 anos como vice-presidente do McDonald's, 30 anos e meio. 30 anos e meio, olha só. E ainda mais 10 anos na Caterpillar, 2 empresas que são referências multinacionais, até universais. A gente estava falando aqui, dentre todos os assuntos que a gente vai conversar sobre, o padrão McDonald's, padrão Big Mac, a a estrutura de processos de controle, da Caterpillar, né, como uma empresa referência em indústria de base, em atividades de mineração, e além da parte de identificação da marca, que é muito forte. Hoje ele, Sem o dúvida, Caterpillar sem e o dúvida. McDonald's são guias extraordinários como marcas consolidadas no mundo. Bem-vindo, Dorival. Obrigado, obrigado pelo convite. Eu acho que já foi uma alegria estar aqui, conhecer um pouco da sua história, conhecer um pouco da história da sua família, que de sucesso, mas principalmente de propósito, né. Eu acho que, eh, conhecendo um pouquinho aí que eu conheci agora de você, da sua família, só vem a concretizar tudo aquilo que eu sempre pensei na minha vida. Primeiro propósito. Uhum. E consequentemente vem o sucesso à carreira com muito trabalho, que é o teu caso, parabéns. Ah, verdade, gratidão. Obrigado, Dorival. Eu queria compartilhar um pouco contigo essa nossa, direção, aqui do Ficcionário, de propósito. A gente sempre fala aqui uma estratégia sobre o Ficcionários, que é uma obra até da literatura espanhola, que fala o que você faria com as suas habilidades em um cenário pós-apocalíptico. Essa obra aqui, que está aqui do lado da gente, ela fala exatamente desse contexto, que a gente não pode confundir a nossa a ferramenta com a nossa identidade, né. Jesus era carpinteiro, ah, mas o ofício dele de fato era moldar e abençoar, propagar milagres. Isso é uma resposta que eu fiz, até um convidado do podcast, o Roberto Valverde, que é um consultor, um conselheiro também administrativo, ele me perguntou: "Mas qual é o seu número? Onde você quer chegar?" E a resposta que eu dei foi: "Olha, se você perguntar isso a um cristão, a um apóstolo de Jesus Cristo, quantas almas ele quer salvar, né? Quantos milagres ele quer propagar, quantas bênçãos ele quer multiplicar. Então eu vejo as organizações, as empresas dessa forma. Eu acho que a gente tem que fazer um exercício de evangelização, né, de propagação de bênçãos através das empresas. Sem dúvida. E eu vejo um pouco esse propósito em você também, Dorival, como mentor, como conselheiro. Como é que esse início agora, estratégico, fazer planejamento, implantar governança para as empresas de fato prosperarem? Olha, assim, eu gosto muito dessa tua, desse teu comparativo, vamos dizer assim, né, porque hoje, inclusive, eu tenho algumas rotinas, né, sou engenheiro, né, então bem exato. Cartesiano. Cartesiano, e todo dia de manhã quando eu acordo, eu costumo fazer as minhas orações e eu rezo eu leio uma parte do evangelho, né. E justamente hoje a parte que eu vi foi a do semeador, né, que fala que você pode semear, você semeia, né, você semeia na pedra, você semeia na terra Sim. boa, você semeia na terra ruim. Então, eu acho que eu estou nesta fase hoje, não longe de me comparar a um apóstolo, a Jesus, mas o meu propósito é esse. O meu propósito é de semear, né, eu acho que faz parte da minha vida. Eu sempre tive esta visão de que eu acho que a gente tem que ter um propósito e a gente tem que fazer tem que semear. Às vezes você vai cair em alguns lugares terra boa, às vezes você vai cair na pedra, mas o importante eu acho que é fazer a minha parte, e é isso que eu estou fazendo hoje. Então eu estou tentando buscar empresas aonde eu posso colaborar, com propósito, um propósito de fazer uma governança, um propósito de você desenvolver aquele negócio, um propósito de você fazer com que aquela empresa contribua
para a sociedade e, consequentemente, ninguém está aqui, vamos dizer assim, por doação, né, para ter uma remuneração, e a empresa também ter a sua remuneração, o seu crescimento e ter ter o seu propósito realizado. Os frutos, né? Os frutos, né. Eu acho que é isso que eu estou fazendo hoje, é um aprendizado, porque eu venho de um mundo quando eu comecei minha vida profissional, eu comecei no comércio, eu fui ajudar meu pai numa loja de autopeças, aí eu fui fazer engenharia, aí eu fui fazer CPOR, casei, né, 3 filhos, e aí eu já comecei na minha vida profissional na Caterpillar trabalhando com geração de energia. Até que um dia fui, vamos dizer assim, conversando num projeto que eu fiz de motor marítimo para o barco do Gregory, que na época era o CEO do McDonald's e sócio do McDonald's do Brasil, e ele me convidou para ir trabalhar no McDonald's. Eu brinco que eu deixei a Caterpillar com projetos de milhões e milhões de dólares, né, porque eu trabalhava com geração de energia, para ir vender batatinha e casquinha 90 centavos, né, e foi uma mudança bem radical. Mas não me arrependo não, e lá eu fiz essa carreira, entrei lá como gerente de equipamentos e nos últimos 8 anos estava como vice-presidente do McDonald's. Mas sempre com esse propósito de desenvolver pessoas, a gente estava até falando sobre isso, porque eu sempre acreditei que as pessoas podem fazer melhor, né, e eu acho que dentro disso eu também tinha que procurar o meu melhor. E nada melhor do que você fazer o seu melhor tendo pessoas que fazem melhor que você. Uhum. Então esse sempre foi a minha visão. Nunca consegui fazer nada sozinho. Sempre foi um trabalho em equipe, sempre foi escutando as pessoas. Obviamente que muitas vezes a decisão tinha que ser minha, mas as decisões podem ser melhores se você escutar as pessoas. Às vezes eu tinha que mudar a minha visão, porque tinha pessoas que tinham ideias melhores que a minha. Às vezes eu tinha que manter a minha decisão. Eu nunca fugi do de ter que tomar a decisão, mas eu sempre quis conhecer a sugestão, a visão das pessoas antes de eu tomar a minha decisão. Ah, espetáculo. Esse é um direcionamento que tem total sinergia com que eu fui moldado, né, que muitas pessoas também perguntam: "Ah, mas como é que é possível administrar várias empresas?" E você não perde o foco, né, que é uma e a gen eu sempre respondo: "O meu foco", ter a sua resposta é exatamente a sinergia que eu identifiquei, o meu foco é o ser humano. Então, se você foca somente no ser humano, vai dar certo, Sem dúvida, sem vai dar dúvida. certo. Que é a gente preparar produto, processo, eh, promoção, a gente direcionar toda a estratégia da empresa focando no ser humano, seja ele interno, seja ele o externo, né? Seja o cliente ou seja o colaborador da empresa. Então, o foco do ser humano, ele alavanca, ele gera a ordem ou o progresso, de fato, em qualquer empresa. Até pegando esse gancho de Augusto Conte, né, que tem na nossa bandeira ordem e progresso, eu vejo que 90% das empresas, elas primeiro focam no progresso, né, primeiro crescer, e é normal. E a ordem, a gente foca em governança. Quando a gente trata de captação de investimento fora do Brasil, por exemplo, a gente precisa mostrar governança, o que o americano é tão bom, o europeu continental é especialista, e o asiático tornou isso já como uma estrutura primal da cultura da asiática, a cultura saxã, a cultura germânica, a gente identifica esse modal da disciplina que é tão, às vezes, repulsivo em primeira linha aqui no Brasil, né. No Brasil a gente, tem às vezes uma aversão ao processo, à robotização da operação, porque a gente tem no sangue latino a dispersão Jeitinho. pela criatividade, né, que de certa forma, às vezes, pejorativa é expressa pelo jeitinho. Sem dúvida, E, às vezes, esse é o nosso diferencial competitivo, sem né. dúvida. Ah, eu tenho um irmão que é cirurgião cardiovascular fora do Brasil, e o diferencial dele é exatamente a criatividade, é a disposição em identificar soluções em momentos em que o protocolo não atende. Que é o que o americano tanto reza, né, a gente tem a estrutura, o mapeamento de processo, mas, o caos, ele sempre traz novos cenários. Então, quando um novo cenário ele ele se identifica, como é que você trata?
sem ter esse protocolo mapeado previamente. Você sabe que tem uma passagem minha pelo McDonald's que tem tudo a ver com o que você está falando. A gente, né, eu na época executivo da empresa, todos os executivos com muitos anos de empresa, e a gente rodou uma pesquisa com os clientes, e a gente passou 2 dias com o cliente, na casa dele, almoçando, jantando. E o resultado dessa pesquisa, assim, a grosso modo para você, dizia o seguinte: "McDonald's, eu gosto pra caramba de você, mas você não tá gostando de mim". Pô, você com 15 anos de empresa, 12, 20, 30 anos de empresa, você escutar isso, fala assim: "Pô, a pesquisa está errada, né, caramba, eu tô fazendo de tudo aqui para o cliente, a pesquisa está errada". Aí no segundo instante você baixa a bola, né, fala: "Espera aí, vamos entender isso aqui". E o cliente tinha razão, porque, é isso que você falou, a gente tem que tratar as pessoas como elas querem ser tratadas. E aí foi a grande mudança do sistema, aqui no Brasil, porque a gente começou. O McDonald's é uma empresa de processo, mas é uma empresa, antes de ser uma empresa de processo, é uma empresa de gente. 60.000 colaboradores, 2,5 milhões de clientes por dia atendido. Então a gente começou a entender que a gente tinha que deixar as pessoas serem treinadas pelo processo, mas elas serem elas. Então foi aonde teve a grande mudança dos colaboradores poderem interagir com os clientes, poder entender aquilo que o cliente quer. E aí você começa a interagir pessoas com pessoas, e aonde você coloca o seu propósito e o resultado. Não é ser bonzinho, né, porque quando você começa a escutar as pessoas, quando você começa a dar um pouco de liberdade para as pessoas dentro de um processo, algumas pessoas infelizmente confundem isso com bondade, com você ser bonzinho, e na vida de executivo você não está para ser bonzinho, você está para realizar o teu propósito e realizar os objetivos que a empresa precisa e que a empresa almeja chegar. Sim. Então, dentro disso, você começa a trabalhar pessoas para pessoas, né? E aí você chega sempre num resultado positivo, porque você está desenvolvendo pessoas para atender bem as Hum. pessoas. Falando em linha do tempo, Dorival, a operação do McDonald's iniciou no Brasil em 79, 79. 79. E eu acho que a gente, de 79 para cá, teve um espectro de mudanças, políticas econômicas no Brasil bem Grandes, radicais. grandes. Qual foi o grande aprendizado sobre o Brasil que o McDonald's teve? Olha, assim, mudanças N elevado a N, né? Quando eu acho que o McDonald's chegou no Brasil, você não era nem nascido. Sim, Eu entrei no McDonald's em 86, então eu já entrei com uma quantidade de restaurantes grandes. Mas eu acho que o grande aprendizado para o McDonald's, assim como eu acho que para a maioria das empresas que vêm de fora, primeiro é você entender um pouco a cultura do brasileiro. Você entender a cultura não quer dizer que você precisa mudar a sua visão, o seu objetivo ou o seu propósito de negócio, mas você tem que adaptar isso, né? Então acho que essa foi a primeira mudança, a primeira visão que o McDonald's teve. Eu lembro que quando eu entrei na companhia, os americanos vinham aqui e falavam que o McDonald's podia chegar até 200 restaurantes aqui no Brasil, né. Quando eu saí agora em janeiro, estava com 1.150 e alguma coisa, né. Então essa é a primeira visão que eu vejo. Nunca confie nos números se você não tem dados, se você não tem informação, e as coisas mudam de uma maneira tão grande hoje que você, chega a assim, se você não tiver for ágil, se você não tiver informações, você não acompanha isso. O segundo ponto que eu acho que é extremamente importante para o McDonald's, é que o McDonald's ele passou a ser, vamos dizer assim, ele passou a ser, visto como uma mudança de algumas culturas. Quando o McDonald's chegou no Brasil, ninguém sabia o que era pegar uma bandeja e jogar na lixeira, né. Então isso foi um aprendizado que o McDonald's trouxe. Eu lembro, que teve uma época que teve uma crise muito grande de energia no Brasil, né, e você tinha que racionalizar a energia. E o McDonald's lançou um programa muito grande para as pessoas internas, né, os colaboradores, e para os clientes no sentido de economizar energia, né. E isso foi extremamente importante para a cultura de todo mundo.
a partir daí você conversava com as pessoas nos restaurantes e as pessoas falavam assim: "Olha, eu passei tudo isso para o meu pai e para minha mãe, agora a gente está economizando energia em casa". Os clientes falavam: "Olha, eu aprendi aqui, eu também estou fazendo na minha casa". Então, eu acho que o McDonald's se tornou uma referência de melhoria na vida das pessoas. Eu acho que essa foi a grande mudança. Fatores econômicos aconteceram muito, né, o McDonald's teve uma crise muito grande na época do 2001, 2002, que foi que todos os brasileiros acordaram dormiram o Sim. dólar 1 para 1 e acordaram com o dólar 4 para 1, vamos dizer assim, né, que foi a desvalorização que o governo deu. O sistema os franqueados eles tinham um financiamento tudo em dólar, então Uhum. foi muito ruim para o sistema. Eh, o McDonald's nessa época tinha 170 franqueados. Hoje, quando eu saí da companhia, estava com 72. Tudo isso foi em função dessa crise que teve que ir diminuindo a quantidade de franqueados, porque para sanar essa Uhum. parte econômica. O McDonald's aprendeu que com o Brasil não dá para brincar, porque é um continente. Então você tem uma cultura em Manaus e você tem outra cultura em Porto Alegre. Como que você faz mantendo os teus produtos core, que você para você manter o core, mas o pessoal de Manaus quer uma coisa, o pessoal de Porto Alegre quer outra. Então você vai aprendendo a trabalhar com culturas diferentes, mas sem você perder o seu propósito, sem você perder a sua essência, que é o Big Mac, quarteirão, batatas, né? Uhum. Tudo isso para resumir para você do seguinte sentido: você tem que treinar as pessoas, você tem que conscientizar as pessoas para que as pessoas possam ir se adaptando dentro da realidade delas, mas sem perder a essência do negócio McDonald's, vamos dizer assim, cultura, né? Porque esse é o grande segredo, é como que você desenvolve as pessoas, como que você mantém as pessoas informadas, principalmente hoje. Hoje eu costumo dizer o seguinte, quando eu me formei engenheiro, há 40 anos atrás, esse ano eu vou completar 40 anos de formado, eh, dentro da simplicidade da minha família, a coisa mais importante para eu me formar era ter o diploma, mas estar empregado. Eu felizmente tive a sorte, tive a competência de passar num exame de seleção, vamos dizer assim, e entrar no sistema da Caterpillar, mas poderia não ter dado certo. Uhum. Hoje, e eu comecei a trabalhar, e fui muito feliz, foi muito feliz lá do que eu fiz, eu me encontrei na Caterpillar, com certeza. Mas hoje as pessoas se formam e às vezes, se ela não souber o que ela vai fazer e por que ela vai fazer, ela não está mais assim naquela época de 40 anos atrás que o importante era ter emprego. Hoje as pessoas querem ter um trabalho, querem ter uma missão, mas elas têm que saber por quê. Elas têm que saber por que que elas estão fazendo aquilo. Elas querem conhecer, elas querem saber onde elas querem chegar. E isso que eu acho legal, isso que eu acho bonito. Eh, quando você conversa no sistema, ou você conversa a maioria das empresas, olha, a gente está com um problema de mão de obra. Eu não entendo como um problema. Porque você acabou de me falar aqui agora do seu avô, não sei quantos anos atrás, que para reter as pessoas na fazenda dele, ele fez um clube, ele fez uma escola, ele fez uma faculdade, ele montou um time de futebol, tá certo? Verdade. Então, é uma questão de visão. As pessoas hoje, elas não é que elas, óbvio, a gente não pode generalizar, mas as pessoas querem saber por que estão fazendo aquilo, elas querem entender o porquê. Por que que eu tenho que fazer isso? Dando o exemplo no McDonald's, uma pessoa que vai ficar na chapa fazendo hambúrguer, ela tem que entender por que que ela está fazendo o hambúrguer, ela tem que entender por que que ela tem que apertar aquele botão, por que que o prato vai subir, por que que o hambúrguer tem hora para tirar da chapa. Se ela não entender isso, ela fala: "Por que que eu estou fazendo aqui?". E eu acho que isso é bonito, essa mudança eu não considero como um problema, eu considero sim como uma adaptação e um crescimento das pessoas. Uhum. É interessante essa análise em relação ao desenvolvimento humano, né. Eh, a gente vê metodologias como Balanced Scorecard em direcionar o propósito de cada função integrada a ao sistema como um todo da empresa, né. A importância, de cada área, de cada colaborador no exercício da sua função para o todo realmente funcionar e o indivíduo ter a oportunidade de progredir, de ter um plano de carreira individual, de ter realmente a sua
a, a sua ascensão, o seu propósito, a sua evolução dentro da empresa. Como é que hoje você vê, Dorival, essa estrutura eh, de automação, de mecanização? A gente fala muito de inteligência artificial, mas a gente também tem um movimento agora do artificial workforce, da força de trabalho artificial, né? O Elon Musk tá batendo na porta aí com seus robôs. Como é que é essa integração hoje da robótica com a mão de obra humana, de fato, para humanizar o processo, né? A gente fala bastante aqui sobre humanizar cada ferramenta. Isso de forma prática. Se a gente caminha um relatório para um parceiro, para um cliente, faz um vídeo acompanhando o relatório. Hoje pelo WhatsApp, né? Você manda lá um PDF, humaniza o PDF. E no atendimento pessoal, por mais que o processo de preparação do produto ele tenha um grau de progressão de automação, agora a recepção humanizada, o drive-thru do McDonald's humanizado, o atendimento ali, de certa forma, personalizado, adequando a cada cultura regional. Se fala de Manaus, né? Você tem um atendimento em Manaus e um atendimento aqui em São Paulo e Rio Grande do Sul, você considerando as diferenças culturais, né, as peculiaridades de cada região, você tem um atendimento diferente, um atendimento mais intimista, ou um atendimento mais protocolar, mais formal. Essa adequação de gerenciamento multicultural para um grupo americano com essa direção de diferentes posturas de atendimento para cada região do Brasil, como é que o McDonald's ele treinou esse protocolo padrão de atendimento? Ele teve um processo de aprendizado e entendeu a regionalidade de cada Brasil, né? Sem dúvida, de cada pessoa, de Sim, cada cliente. Porque, assim, cada cliente quer ser o cliente. E eu estou dizendo para você de cada cliente externo, né, que eu chamo de balcão para fora, e cada cliente interno, que é do balcão para dentro, perfeito. né? Então eu acho que como que você mantém o processo, como que você mantém as regras, como que você mantém os objetivos, porque é aquilo que eu falo, ninguém está lá para fazer caridade. Nós temos objetivos, qualquer empresa, né? Hoje, ontem e amanhã, qualquer empresa, você tá para gerar resultado, para gerar valor para o cliente e, consequentemente, para o teu acionista ou para a empresa. Então, eu acho que, primeiro, eu acho que o mais importante é que você começar a conscientizar as pessoas de uma palavra que, para mim, ela vem muito antes de inteligência artificial, de automação, seja lá o que for, que é inovação. Eu acho que você tem que abrir a cabeça que você tem que estar sempre inovando. Perfeito. Algumas coisas você vai inovar através da inteligência artificial, outra coisa você vai inovar através do seu atendimento pessoa personalizado, seja lá o que for. E a inovação, para mim, ela parte desse princípio. Tudo aquilo que você tiver que fazer de pessoa para pessoa, você vai ter que inovar para entender a pessoa e manter o relacionamento. Tudo aquilo que você faz hoje que é automático, provavelmente vai virar um processo através de inteligência artificial, através de robô, seja lá o que for. O que que isso traz de desafio para as pessoas? Que você vai ter que se desenvolver todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. Você vendo um atendimento no comércio, na indústria, seja lá o que for, esse atendimento humanizado, usando o seu termo, ele, na minha opinião, ele só vai aumentar, porque com a inovação através de robô, inteligência artificial, as pessoas vão sentir cada vez mais falta disso, cada vez mais necessidade disso, e quem sair na frente neste processo vai sempre levar uma vantagem competitiva. Eu costumo dizer que nós, né, hoje eu, nesta nova função liberal, vamos dizer assim, eu tenho que ser um encantador de resultados. Eu tenho que encantar você de que eu posso te ajudar
a fazer mais do que você está fazendo. Se for para fazer igual o que você está fazendo ou menos, você não vai precisar de mim. Então eu tenho que estar sempre me inovando, sempre buscando novos conhecimentos para que eu possa ser um encantador seu e te mostrar o que eu posso contribuir para o seu negócio. E isso serve para o McDonald's, serve para quem quiser, na minha opinião. Dentro desse processo aqui, eu acho que vai acontecer a robotização, vai acontecer, vai. Mas isso eu entendo como um desafio para nós, da gente buscar mais. Eu tenho que sair fora da mesmice, como eu costumo dizer, tá certo? A Sim. partir do momento que eu sair fora disso, eu vou sair fora do mercado que possivelmente pode ser automatizado. Agora, dificilmente, e não acho que é impossível, mas eu acho que é difícil o cliente externo não querer mais conversar com alguém do cliente interno, seja qual for o negócio, entender o que ele quer, explicar o que ele pode fazer, conversar, né? E eu sempre dou exemplo de uma dentro do McDonald's, alguns anos atrás, os colaboradores reclamaram do uniforme que eles utilizavam. E foi contratado um grande estilista aí para desenvolver os uniformes do McDonald's. Desenvolvido o uniforme, foi distribuído os uniformes para todos os funcionários e os funcionários não gostaram do uniforme, tá certo? Então aí a empresa tomou a decisão de criar uma comissão de colaboradores, Perfeito. e esses colaboradores iam dizer o que eles queriam, depois só ia ser desenhado o que eles queriam, colocado o tecido que eles queriam. E assim foi feito, e não preciso te dizer que a partir daí o uniforme foi um sucesso para todos os colaboradores. Mas sabe quem ganhou mais ainda com esse novo uniforme? Os clientes externos. Por incrível que pareça, a pesquisa disse isso. Por quê? Porque o uniforme usado antigamente, talvez você lembre, as pessoas usavam um bonezinho. E aquele boné tinha uma aba. E o novo uniforme agora é uma aba. É um pano, né? Que Uhum. você tem um nome aí, mas eu esqueci. Uma banana, É um, sim. aí a pesquisa disse o seguinte: olha, que bom que vocês mudaram o uniforme dos funcionários. Porque o funcionário, quando ele usava o boné, ele abaixava a cabeça para digitar o teu Big Mac, Símbolos, você não tinha mais, você perdia o a contato visão, o visual. contato visual com ele. E o cliente falava: o quanto é importante eu estar interagindo e olhando nos olhos da pessoa que está me atendendo. Isso para mim nunca vai acabar. O que a gente precisa fortalecer isso, né? Então, Uhum. eu acho que essa é eu vejo sempre essa divisão, entendeu? Se o Quem faz aquilo que pode ser automatizado, não tenha dúvida que um dia vai ser automatizado. Sim. Mas quem faz bem feito esse trabalho de encantamento, isso vai cada vez mais ficar forte, porque as pessoas vão precisar disso. E isso que eu entendo como inovação antes de inteligência Uhum. artificial, antes de Sim. seja lá o que for. E eu acho que todo mundo compreende que a áurea do McDonald's é de encantamento, né? No Brasil, eu lembro, no Nordeste, quando o McDonald's iniciou as operações, eram filas quilométricas, né? Para atendimento, exatamente por conta do encantamento que existia sobre a marca, sobre o produto. Eu assisti recentemente um filme que fala um pouco da. Fome de poder. Isso, que fala um pouco sobre a história do McDonald's, né? Desde os fundadores até a estrutura do modelo de negócio com land bank, com, com terra, com terreno, né? Eu queria que a gente aprofundasse um pouco mais nessa concepção de um modelo de negócio, se realmente foi transmitida aqui para o Brasil. Essa estrutura de land bank, de comprar área, de ter uma operação das franquias vinculadas ao proprietário do imóvel e qual o mecanismo de ajuste à nossa realidade que foi feito para esse modelo de negócio dos Estados Unidos operando aqui no Brasil. Olha, o modelo de negócio é o mesmo no mundo inteiro, tá? O McDonald's deve estar hoje mais ou menos imagino, com uns 48, 49 mil restaurantes pelo mundo. E o modelo de negócio, ele vale para qualquer lugar, tá? Então, o core não mudou. O que você adapta é, vamos dizer, dentro da realidade de cada país.
e o que pode ser adaptado ou o que deve ser adaptado, nesse rápido resumo que eu vou te dar aí, eu acho que eu consigo mostrar. Mas o modelo de negócio do McDonald's, o que que é? Você tem um terreno, tá certo? Você entende que ali pode ter um restaurante. Você vai lá, desenvolve, ou você compra ou você aluga o terreno. A franqueadora, vamos dizer assim, ela constrói o building, a construção é sempre da franqueadora, e aí ela decide se vai operar própria ou se vai franquear, certo? Sim, Se tanto a operação própria quanto a operação franqueada, você paga a operação, paga um percentual da venda para a franqueadora paga um percentual de aluguel para o proprietário do terreno, seja ele terreno próprio ou seja ele terreno alugado. O que que é adaptável aí? Esse valor da cobrança de aluguel da franqueadora para a operadora é proporcional, é dentro daquilo que é viável em cada país. Pode ser que em um país o aluguel seja menor, pode ser que em algum lugar o aluguel, em outros países, o aluguel seja maior. Tá? Tudo tá para a conta fechar, mas é um sistema extremamente transparente. Então, quanto se paga de aluguel aqui e quanto se cobra de aluguel aqui é transparente dentro da operação para o operador, tá? Então, é um negócio de land bank? É, mas é um negócio de land bank assim, que não é para valorizar o imóvel e vender ou sair fora, não. É um negócio que depende do terreno para fazer uma boa operação. perfeito. Mas se não tiver uma boa operação, não paga o aluguel do terreno, entendeu? Uhum, Então, assim, o McDonald's tem muitos terrenos? Tem. É um negócio de real estate? É um negócio de real estate, mas o core do negócio é vender hambúrguer e batata. Porque perfeito. se não vender hambúrguer e batata, não tem dinheiro para pagar o aluguel aqui, não tem dinheiro para pagar o aluguel aqui. E falando até sobre a estrutura normativa regulatória do Brasil, né? Esse nosso caos de previsibilidade que até o passado é incerto. A gente falando sobre, por exemplo, locação. Com a reforma tributária, a locação vai ser tributada. A gente identificou nos últimos anos, talvez nos últimos 15 anos, um movimento de capilaridade do McDonald's com os quiosques de sorveteria. E isso trouxe à marca McDonald's uma visibilidade extraordinária nos últimos 10, 15 anos em locais que o McDonald's não tinha acesso. Talvez pela complexidade da operação, com a sorveteria facilitou muito mais. Eu acho que é o termo certo, sorveteria, a gente É fala. um centro de sobremesa. Perfeito. Lá eles chamam de centro de sobremesa. É. E essa estratégia, o que é que ela significou em termos de receptividade da marca em locais que antes não era presente, em bairros e cidades? Olha, a história do centro de sobremesa, vamos chamar assim, eu Aham, não sei se você sabe, mas ela começou no Brasil, tá? O Gregory, que eu te falei, que na época era o presidente, junto com um franqueado em Curitiba, o McDonald's foi abrir um restaurante no primeiro andar, na praça de alimentação do Shopping, e o McDonald's não era ainda muito conhecido, acho que devia ter 10, 12, não sei quantos restaurantes tinha, mas eram poucos no Brasil. E eles pediram um local para sinalizar no shopping que o McDonald's estava na praça de alimentação. O shopping disponibilizou esse local para colocar uma seta McDonald's na praça de alimentação. Tiveram a visão, eu não sei te dizer na época, porque eu não estava na empresa ainda. Eu não sei se foi o Grego, não sei se foi o franqueado, não sei se foram os dois juntos, eu não sei te dizer. Mas já que vai ter esse espaço aqui, vamos colocar uma máquina de sorvete aqui, que já sinaliza McDonald's na praça de alimentação e a gente vende sorvete aqui. E virou o que virou, né? Virou um negócio hoje extremamente importante para a marca, no Brasil, no Japão, em vários países hoje. Vamos dizer assim, hoje eu diria para você que eu não sei hoje, mas o McDonald's em alguns anos atrás chegou a ser o maior vendedor de sorvete do Brasil, tá? Então, é um negócio extremamente importante para o business, é um negócio extremamente importante para a divulgação da marca, tá? E é um negócio que você pode utilizar, pelo menos eu, quando fui responsável pela expansão da empresa, usava muito para fazer teste. O McDonald's tem uma série de variáveis que ele leva em consideração na hora de abrir um restaurante, tá? Mas isso não deixa de ser um centro de. Quando você tem algumas dúvidas, ou quando você sabe que, pelo menos eu, né, quando estava lá,
sabia que ia demorar um pouquinho para eu chegar, eu montava o centro de sobremesa ali, porque eu já começava, primeiro, divulgar a marca, segundo, eu já começava a fazer medição, porque através da venda desse centro de sobremesa, você sabe se o negócio vai impulsionar ou não, então diminui a tua margem de erro, além, obviamente, de você trazer receita para o negócio, que não deixa de ser o principal também, tá? Então, eu não tenho dúvidas que no Brasil hoje é um negócio extremamente importante para o McDonald's. Interessante essa estratégia, né? Eu acho que o centro de sobremesa era quase que o jesuíta no Brasil, É isso aí, é na isso época aí. de colonização, É né? isso aí, é isso aí. Ele foi medir a temperatura, foi ser um diplomata ali com os indígenas. Só não dormia da pedra. Cara, é muito interessante essa estratégia. Voltando até um pouco sobre o filme Fome de Poder, qual foi a sua recepção sobre o filme? Em termos de veracidade? Olha, assim, todo mundo me pergunta isso, né, mas veja, eu já tinha lido o livro. Quando eu Uhum, entrei no McDonald's, eu fiz questão de ler o livro para saber um pouco da história, tudo, né. E, com o filme, ele retrata grande parte do que eu li no livro, que foi, vamos dizer assim, praticamente escrito pelo McDonald's ou pelo Ray Kroc, tá. Eu não estava lá na época, então não posso te afirmar nada, né. O que eu posso te dizer é que o McDonald's sempre foi uma empresa informal e ao mesmo tempo muito, mas muito correta, tá. Então, eu acredito que grande parte do filme seja realmente o que aconteceu. Eu não posso te dizer se ele pagou ou não pagou os imos no o livro fala que ele uhum, pagou e dentro do McDonald's sempre falam que pagou. Quanto? Não sei. uhum, Foi sendo assim, tirando detalhes pequenos, mas eu acho que foi o único ponto que, vamos dizer assim, fica o verso que ficaram versões diferentes, tá. Do resto, o livro uhum, o filme retrata bem próximo da realidade da história que me contaram e que eu li no livro, tá. uhum. É que a grande controvérsia, talvez, é exatamente sobre esse closer, né, sobre esse fechamento da operação entre os idealizadores fundadores e o desenvolvedor, né, da operação, né. Agora eu não lembro como é o nome do ator, não sei se você lembra, que ganhou Ah, até o Oscar recentemente. eu sou ruim de nome, cara, A mas gente vai eu tô colocar vendo aqui no ele, eu tô vendo ele aqui, mas não lembro. pesquisa aí, Adri, por favor, o nome do ator que fez o filme Fome de Poder. E ele interpretou, assim, de forma Fantástico, extraordinária, fantástico. fantástica. O filme ele traz um ensinamento sobre modelo de negócio, que a gente já entende de forma bem superficial em relação à automação de processos, consolidar a celeridade na entrega do produto. Ele mostra até esse espanto dos primeiros clientes com a celeridade da operação, de pedir o produto, de pedir um Big Mac e em alguns segundos ele está pronto. O hambúrguer e o cheeseburger. Um hambúrguer cheeseburger perfeito. E E essa transição, né, para a operação focada com o modelo de negócio estruturado, trazendo a a estrutura de franquia, com a aquisição das áreas, o land bank, né, como a gente cita, para dar segurança até ao próprio negócio. Se você tem domínio, da área, do local onde você vai estabelecer o negócio, o fundo de comércio, você tem uma tranquilidade sobre aporte de investimento em publicidade, comunicação, e, sem dúvida, o filme é um aprendizado, é um manual, um tutorial de como realizar um investimento focando em em legado, né, e focando em E uma como que construção você em longo prazo. e como que é importante num negócio que é muito grande, mas como é importante você olhar os detalhes. Eu acho que isso assim, é isso que eu sempre tive comigo durante esses 30 anos. Porque se você olhar uma empresa hoje que tem, sei lá, imagina que o McDonald's deve ter os seus 65, 70 anos, é uma empresa nova. Sim. Para estar em 48.000, 49.000 lugares ao mesmo tempo, fazendo a mesma coisa, com processo. Você já deve ter escutado, quando eu viajo para um país, eu não gosto da comida, eu vou no meu porto seguro, que é o McDonald's, porque eu sei Verdade. que eu conheço o sabor, né. Então, eu acho que isso, como controlar isso, como desenvolver isso, mas preocupado com cada detalhe de cada negócio.
Então, quando você olha o todo, você vê 48 mil, mas o negócio tem que olhar cada um dos 48 mil. Cada um desses 48, 49, não importa o número, mil unidades aí pelo mundo, elas têm que ser olhadas individualmente. Porque ali, nos detalhes, que você vai encontrar a diferença e que você vai fazer com que o negócio cresça. E dentro de cada unidade, você olhar o detalhe de cada pessoa e de cada função. Uma pessoa que está na chapa fazendo um hambúrguer, se ela não tiver a parceria, se ela não tiver ajuda da pessoa que vai tirar o hambúrguer do congelador e trazer e colocar do lado dela para ela fazer o melhor hambúrguer, ela não vai conseguir fazer. Então, aí você começa a pensar, caramba, ter uma cadeia, ter o trabalho em equipe, ter um desenvolvimento e todo mundo tem que estar consciente da sua função. Por quê? Porque são picos, né? Então é café da manhã, almoço e janta, Sim. tá certo? Então você tem que estar preparado para isso. E quanto o planejamento é importante? Porque se você não tiver um planejamento, se o gerente do restaurante não tiver um planejamento de saber que hoje, sexta-feira, às 15h46, o que vai acontecer no restaurante dele, em função das médias das últimas sexta-feiras às 15h46, ele não vai estar preparado para atender a demanda que ele vai ter, seja ela alta ou seja ela baixa. Porque se tiver uma demanda baixa, a média diz que é uma demanda baixa, ele não pode estocar muito, senão dá desperdício. Sim. Que a gente estava conversando agora há pouco sobre isso. Uhum. Se ele tiver uma demanda alta, ele tem que estocar alto para poder fazer com que não tenha fila, que é o grande objetivo do negócio. Então, eu acho que é esse planejamento que você começa a fazer em função de dados, em função de informações e em função de números que você tem, que você vai armazenando, que tem tudo a ver com o que a gente está falando de inovação, de ferramentas que você tem hoje, que você pode disponibilizar isso para as pessoas e você vai treinando as pessoas a pensar de uma maneira diferente. Extraordinário. 48 mil unidades. É a maior franquia do mundo? Dizem que não, dizem que tem uma franquia chinesa, né? Dizem não, Uhum. os números falam que o Subway acho que tem mais unidades. Eu não sei como é que tá hoje, porque faz 6 meses que eu parei, né? Então eu não tenho acompanhado tão de perto. E tem uma franquia chinesa, que inclusive está chegando no Sim. Brasil agora, que acho que é Mitsui, uma coisa assim, Uhum. que também é um centro de sobremesa, que eles têm uma quantidade muito grande na Ásia, né? Uhum. Se eu não me engano, acho que é a terceira ou a quarta maior franquia. Eu É acho o que último eu chutaria terceiro Sim. Eu chutaria terceira, A mas não Starbucks tenho. está com 34 mil Isso. no mundo. É uma operação muito mais complexa do McDonald's em termos de cadeia de suprimentos, eu vejo. Como é que você uniformiza essa grande pergunta, talvez, do modelo de negócio do McDonald's? Como é que você uniformiza o produto com a estrutura de cadeia de suprimentos global? Assim, é muito rígido o processo, né? Eh, Hoje no Brasil não deve ter mudado, né? Mas com muita frequência vem pessoas da corporação aqui, e assim como vão pelo mundo inteiro, fazer teste dos produtos. Então ela experimenta a Coca-Cola, ela experimenta o pepino, ela experimenta o hambúrguer, ela vê se está no diâmetro correto, se está na espessura correta, se está. Então, são pessoas que fazem isso 24 horas por dia. Então, isso mantém uma regra muito importante. E o desenvolvimento da cadeia, ela é muito processual, muito exato Sim. e muito rígido, tá? As formas, tudo isso é acompanhado. O gado que vai virar hambúrguer é rastreado, Uhum. o tomate, o alface, A batata, né? a Sim. batata, para você ter uma ideia, a batata não é brasileira, a batata Sim. ou vem da Argentina ou vem do Canadá. Então, assim, é uma escola, né? Acho que é por isso que eu fiquei 30 anos lá, porque eu gosto muito de aprender, né? Todo dia você aprende uma coisa, é um processo, e tudo assim, muito tranquilo, sabe? Você desenvolve, você quando você chega nesse estágio já tem um estágio maior para você atingir, mas bem assim, bem formalizado, sabe?
E o Ray Kroc falava o seguinte, ele falava que ele tem até lá no museu dele ainda, acredito que esteja lá ainda, ele tinha um banquinho de 3 pernas, um banquinho de madeira bem antigo. E ele falava que naquele banquinho, quem tem que sentar naquele banquinho é o cliente. E para o cliente se sentir bem no banquinho, o banquinho tem que ser forte, as 3 pernas têm que estar equalizadas, porque senão o banco fica torto, e tem que ter força nas 3 pernas para sustentar o cliente. Se qualquer uma das pernas que balançasse, o cliente ia se sentir instável, levantava e não voltava mais. Quem são essas 3 pernas? A primeira perna são os fornecedores, a segunda perna são os colaboradores e a terceira perna são os franqueados. Porque o sistema também ele é bem forte, porque o franqueado está à frente do negócio, né? O McDonald's não aceita investidor, o franqueado tem que ser operador. Perfeito. Então, e esse franqueado, o que ele quer? Ele quer o sucesso da marca, ele quer vender mais, ele quer faturar mais, ele quer ganhar mais. Então, ele está muito atento. Então, você tem 1.000, 2.000, sei lá quantos franqueados tem hoje no sistema, olhando o tempo inteiro e te dando feedback. Então, eu brincava, né, que esses últimos anos, eu como vice-presidente, o que eu menos queria era ser piloto de escrivaninha, né? Eu queria ir para o Pro campo. restaurante, eu queria entender, eu queria conhecer o cliente, conhecer as Imersivo. pessoas, né? E o aprendizado que você tem nessa volta que você dá com franqueados, Sim. conversando com as pessoas, conversando com os clientes. Então você tem que estar muito atento a isso, e o franqueado te dá muito feedback. Então, uma força extremamente importante do sistema McDonald's são os franqueados. Falando em inovação, né? A gente acompanhou um processo. Acho que o drive-thru foi o McDonald's que iniciou no Brasil a operação. No mundo inteiro, né? Sim. E hoje com o iFood, como é que tem sido porque eu acho que o McDonald's também iniciou um processo de delivery próprio, né? Tem. Isso foi aqui em São Paulo que iniciou esse processo. Foi. Tem uma informação interessante que a primeira cidade do Brasil com o modal de entrega por drone agora é Aracaju. Tá sendo feito acho que você tá... E teve um teste, não com o McDonald's, mas teve um teste em Alphaville. Sim. Alphaville teve um teste. Eu não sei qual foi o restaurante que testou, tá? Mas teve um teste lá também. Então, falando dessa linha do tempo de inovação, né? Drive-thru, McDonald's. Delivery, McDonald's. E agora com drone, né? A gente ter essa entrega mapeada é uma perspectiva já de inovação por parte do McDonald's? Eu acho que é uma perspectiva de inovação para o cliente. Sim. Eu acho que o grande ponto do McDonald's ou de qualquer negócio, eu acho que é você estar atento para saber aquilo que vai atender bem o cliente. Uhum. Se você tiver isso como objetivo, se você tiver isso como visão, e você conseguir viabilizar isso economicamente, porque é a finalidade do negócio, você vai sair na frente. Obviamente, o McDonald's, pelo tamanho que tem, pela quantidade de gente trabalhando em desenvolvimento, uma série de coisas, a probabilidade de sair na frente com com o drone, ou seja lá o que for, é muito grande. Mas eu acho que o mais importante de tudo é você ter a essência de você querer proporcionar para o cliente aquilo que ele quer. Eu dou sempre um exemplo da minha vida de executivo. Tem um restaurante muito perto do escritório e perto da minha casa, porque eu moro perto da onde é o escritório. Chegou de eu passar nesse restaurante 4 vezes no mesmo dia, em horários diferentes, com momentos diferentes, querendo coisas diferentes. Então eu saía da minha casa de manhã, provavelmente sempre atrasado. Eu passava no drive-thru, pegava um café e ia correndo para o escritório. Sim. Já estava atrasado para alguma reunião. Na hora do almoço, ou eu ia comer alguma coisa, ou eu já ia com alguém junto para já comer e já fazer alguma reunião, ou para ver alguma coisa no restaurante. Segundo momento diferente. Terceiro, de tarde, às vezes, para sair um pouco do escritório, tinha uma reunião, eu pegava a pessoa que tinha reunião, vamos até ali, a gente toma um café e já faz a reunião. Terceiro momento diferente. E às vezes eu chegava em casa,
a minha cara metade, como adoro o McDonald's, falou assim: escuta, vamos comer um quarteirão no McDonald's. Eu voltava no restaurante. Veja, 4 vezes no mesmo restaurante, 4 momentos diferentes. Uhum, E o que que eu vejo hoje nos negócios? Que é isso que tem que acontecer, seja no McDonald's, seja num comércio varejista, seja onde for. Você tem que estar preparado para você proporcionar aquilo que o cliente quer e, obviamente, fazer uhum, um bom negócio ali. Porque é isso que vai fazer a diferença, é isso que eu chamo de inovação, é você sair na frente. Quando eu sonhar que eu quero aquilo, você já está preparado para me entregar. E assim eu vejo delivery, assim eu vejo drive-thru, assim eu vejo drone, e o que que é isso? São experiências diferentes, uhum. que consequentemente se realizam através de uma refeição. Fazer uma pergunta inusitada aqui de Faz pergunta difícil. de 3 ícones, eh, nossos, tanto do McDonald's quanto também do Brasil, e de que forma eles podem, trazer um significado especial para nossa conversa. Eu vou falar aqui de Ayrton Senna, Ixi. McFish e Ronald McDonald's. Opa! Eu vou começar pelo terceiro, né, que, como eu comentei com você, eu tenho 3 filhos, né. Sim. E Aqui os está o que dois são a menina é médica, um dos meninos são gêmeos, um é médico, outro é administrador de empresa. E esse menino que fez medicina, ele às vezes eu ia buscá-lo na faculdade, que ele não estudou em São Paulo. E quando eu chegava lá para pegá-lo, os amigos deles falavam assim: "Chegou o Ronald McDonald's". Veja, eu acho assim, vamos falar primeiro da de um amigo, vamos dizer assim, Uhum. Ayrton Senna, né. Eu acho que, pra mim, eh, era não era uma pessoa normal. E, infelizmente, pessoas normais, pessoas que não são normais nos deixam cedo, né. Eu acho que eu tenho ele como um ídolo, como um amigo e principalmente como um visionário. Eu me espelho muito, sem querer parecer, porque eu estou longe disso, mas com a visão, com o objetivo, com o propósito, mas principalmente com a resiliência. Porque eu acho que ele era um eterno resiliente em busca do melhor, em busca da perfeição, né. E eu sou muito assim, às vezes até meus filhos, até hoje, minha mulher fala assim: "Espera aí, menos, né, menos", tá certo? Eu sempre tô assim, querendo fazer mais. Principalmente nessa nova fase agora, né. Hum. Então eu acho que o Ayrton Senna para mim ele é um ídolo, um espelho e uma referência. Longe de eu conseguir chegar perto, mas Ele não comia deixa de ser mesmo. McDonald's? Oi? Ele comia McDonald's? Olha, sinceramente eu não sei, porque quando eu convivi com ele, Aham. seja, assim, de encontrá-lo ou até de trabalho, porque como eu te falei, eu trabalhava na Caterpillar com motor marítimo, tudo, eu não estava no McDonald's, então eu não sei como é que era a vida, né, Eu a vi vida. uma história da Xuxa, que ele mandou buscar McDonald's de helicóptero lá para Angra. Provavelmente, provavelmente. Fico feliz, mais uma referência boa que eu tenho Por isso dele. que eu perguntei. Eu coloquei nesse ensejo, Aí depois você falou do aham, do McFish e do McFish. Ronald McDonald's. McFish, assim, é o meu lanche predileto, tá. Aham. Eu gosto muito do McFish. Mas, às vezes você tem que tomar alguma decisão, né. Uhum. E o McFish, ele não era um produto, ele é um produto que vendia pouco, e era um produto que imagina você chega lá para comprar um Big Mac, eu chego lá para comprar um McFish. Sim. Provavelmente o teu Big Mac vai atrasar alguns segundos para poder fazer o meu McFish. Então, a empresa teve que tomar uma decisão, então a gente, na época, eu lá, a gente tomou a decisão de tirar o McFish, mas ele voltar esporadicamente. Se continuar, que eu não estou mais lá, não sei como está o cronograma, mas provavelmente ele vai voltar 1, 2 vezes por ano, e aí todo mundo com saudade do McFish vai lá e compra o McFish, né. Verdade. Então, eu acho que é uma coisa que deu certo. E o Ronald McDonald's, eu acho que ele é uma referência para todo mundo, né. Eu acho que é a parte social, vamos dizer assim,
do McDonald's. O Ray Kroc tinha uma frase que eu procuro fazer isso na minha vida também. Você tem que devolver para a sociedade uma parte do que você recebe, né? Uhum. E eu procuro sempre fazer isso através do Instituto Ronald, fiz quando eu era executivo, agora através de outros organizações, vamos dizer assim, onde eu posso ajudar. Eu procuro ajudar como mentor da Endeavor também. Então eu acho que eu tenho que devolver para a sociedade a graça que Deus me deu, abrir as portas, sair de uma família simples, né, e chegar aonde eu cheguei, que eu acho que o mínimo que eu tenho que fazer é retribuir isso, né. Então eu vejo o Ronald McDonald's como assim, com esta figura. É a parte lúdica Sim. e social da marca, de como que ela proporciona isso através do Mac Dia Feliz, aonde ela, tem a arrecadação que vai para o câncer infantil, para o Instituto Ayrton Senna para a educação. Então eu vejo, assim, um lado extremamente importante da companhia, a energia que isso passa para as pessoas, tanto interna quanto externas. É um dia muito alegre esse dia do Mac Dia Feliz. As pessoas trabalham com uma energia que você não consegue entender por quê, com um objetivo que se reverte também para a sociedade, em função do que a sociedade proporciona para a marca. Perfeito. E é inusitado, né, a gente identificar essas sinergias entre, o Instituto Ayrton Senna, o Instituto do Ronald McDonald's, né, o projeto social de fato, da empresa, do conglomerado, e eu trouxe o McFish como a simbologia sobre, o produto estrela ou o produto abacaxi de uma marca, que é o que menos vende, mas eventualmente gera identidade com muitos É, consumidores, eu muitos não clientes. eu acho que nenhum nem outro, Aham, tá. Eu acho que é um produto que complementa, perfeito. né. Então é uma cadeia muito grande o McFish, né. O fish, Uhum. ele pode ser pescado, se não me falha a memória, acho que são 2 vezes ao ano no Alasca. Sim, é o COD, né, Porque ele isso. tem que ter uma época certa para ser pescado, tem uma Uhum. quantidade certa, você não sabe quanto vai pescar. Sim. Tem uma cadeia extremamente delicada e importante nesse sistema, tá. E, vamos dizer assim, eu acho que não é o abacaxi não, tanto é que é o produto que eu mais gosto, Eu mas também. também não é o produto que mais vende, Sim. tá. Então o que que você faz? Você atende a sua demanda através de espaços aonde você se concentra naquilo, né. Então, durante esses períodos que, se continuarem, a decisão for continuar, eu não estou participando mais dessa decisão. Nessas janelas, vamos dizer assim, e os restaurantes vão estar preparados para. Você que vai comprar o Big Mac, vai saber que tem muita gente comprando Macfish, não vai ter problema de esperar um pouquinho mais. Uhum. A demanda é extremamente importante, porque aí cada restaurante vende mais. Então eu acho que é um ganha-ganha, Uhum. né, eu acho que é isso que eu vejo desta maneira o Macfish. Trazer um pouco a Caterpillar aqui para a conversa, né, Caterpillar, com a sua delicadeza, costumasse seus maquinários de alto padrão, tem uma percepção da marca que, na minha juventude, vamos dizer assim, que se tornou até um objeto, de desejo de consumo, quando eu tinha lá os meus 18 anos, que era a bota da Caterpillar. Eu tenho uma. É, eu também, até hoje. E a bota Caterpillar se tornou um ícone para minha juventude, assim, a gente queria ter essa bota, era um objeto de desejo e foi através da bota que a percepção da marca ampliou para essa nova geração. O desejo até de trabalhar na Caterpillar surgiu por conta de um trabalho de de branding, né, de comunicação de marca através com um público que não era o habitual. E trazer essa comunicação da marca com novos produtos. Aí vem a minha pergunta, né, essa parte de endorsement, de trazer celebridades, de trazer influências, que é hoje essa tendência, né, da a gente atrair novos públicos que aparentemente não é o público-alvo para aquela marca específica. Como essa experiência, ela da Caterpillar no Brasil, comunicar através de produtos, até de brinquedos, né, com a marca Caterpillar, parcerias aí, eu acho que foi com a com o Grupo Estrela inicialmente. Teve umas máquinas. Isso. Co essa percepção de ampliação da percepção da marca, que o americano fala de, brand awareness, de consciência da marca para gerar essa experiência com o público mais jovem.
o quão importante isso é para uma marca? Olha, assim, faz muito tempo que eu saí de lá, 30 Sim. anos, né, e eu trabalhava numa área específica de geração de energia, né, eu trabalhava com motores, Uhum. então, vamos dizer assim, é um pouco diferente da área de máquinas. Mas a essência, eu acredito que não tenha mudado, eu não posso falar em nome de, porque já fazem além de não estar mais lá, já fazem 30 anos. Mas eu vou te dar a minha visão da época de 30 anos atrás, que eu acredito que continue a mesma. A Caterpillar para mim ela é sinônimo de 3 coisas: qualidade, segurança e eficiência, tá. Eu acho que essas 3 pilares para mim eram foram os pilares que eu tinha comigo, da marca na época, e fizeram com que eu, através desse com foco nesses pilares, que eu conseguisse fazer o meu trabalho como eu fiz, né, que eu entrei como engenheiro de aplicação e saí como gerente da área de motores. Então, a minha carreira lá foi sempre baseada nesses 3 pilares, porque ela demonstra isso. Qualquer equipamento Caterpillar hoje, você demonstra qualidade, né, robustez, fortaleza, eficiência, né, e isso é a Caterpillar. Tanto é que a área que eu atuava, que era uma área de geração de energia, o principal segmento que eu atuava era a geração de energia de emergência. Então, quando caía, que era os grupos geradores, ainda tem até hoje, ela é forte no Brasil e no mundo até hoje com isso. Quando falta energia num hospital, numa indústria, então entra o equipamento Caterpillar. E por que que não era fácil, mas era porque eram muitos valores, muito dinheiro envolvido. Mas aonde a gente levava uma grande vantagem? Quando a gente demonstrava que aquela cor amarela era sinônimo de qualidade e que ela não ia falhar. Hum. Né. Então eu acho que, para mim, a Caterpillar é isso, a bota que você tem, que eu tenho, além de eu gostar da bota, mas eu sei que quando eu coloco aquela bota, meu pé tá seguro. Tá certo? Verdade. Então eu Pronto faço para qualquer terreno. é isso aí, vamos que a bota vai aguentar, né. Hã. Eu acho que isso para mim é a visão de que eu tenho da Caterpillar até hoje. Eu acho que foi uma escola também para mim, eu aprendi muito lá, e isso para mim eu levo até para minha vida hoje, né. Durval, com a sua trajetória executiva extraordinária, hoje qual é a mensagem que você deixa para os jovens empreendedores e os jovens executivos? Olha, eu acho que a primeira mensagem que eu deixo é: a gente tem que aprender todo dia, pra não dizer toda hora. E para você aprender, você tem que estar disponível para aprender. Porque, aprender para mim não é querer aprender aquilo que eu quero, é aprender aquilo que precisa ser aprendido. Perfeito. Então eu acho que isso para mim é extremamente importante. A segunda coisa que eu deixo é foco. Se você não tiver foco naquilo que você quer fazer, se você não e usar o aprendizado que você está disposto a aprender, eu acho que, fica difícil. Quando você compatibiliza essas 2 coisas, eu acho que você tem, você sai na frente, porque lembra que alguns minutos atrás eu falei da inovação, e isso para mim está ligado à inovação. Você está sempre inovando, você está sempre querendo buscar coisas diferentes, você não perdeu o foco do resultado, porque, fazer por fazer é fácil. Mas fazer com o resultado, normalmente fica mais difícil, né. Mas não é impossível, tanto é o teu sucesso. E o terceiro ponto que eu pelo menos sempre tive na minha vida, né, eu acho que a gente levanta todo dia de manhã para ser feliz. Então, junta tudo e seja feliz. Ó, aprendizado. Gratidão, Lorival, foi espetacular essa mentoria que a gente Que teve aqui. isso. Eu que aprendi com você aí. Obrigado e a gente precisa de fato, respirar os ares dos mentores com legado. E quem fez, quem realizou, quem ainda realiza, agora você nessa missão como conselheiro, faz um trabalho extraordinário, trazendo essa nova perspectiva de foco, inspiração, atenção e propósito Sem dúvida. para as Obrigado. empresas. E para a gente foi uma honra ter você aqui no Eu que Ficcionários. agradeço.
E com você vai ser mais fácil transformar a ficção dos sonhos em realidade. Obrigado. Vamos juntos. Obrigado, amigo. Valeu, velho. Bom demais. Obrigado. Fique com a gente, ficcionários, pra cima.